eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Graças e paz, igreja. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Que nós possamos estar com o coração alegre por estarmos aqui hoje mais uma vez na casa do Senhor. Amém. Muitos gostariam de ter esse momento com os irmãos de adoração, mas não podem. Então que nós sejamos alegres, coração alegre por estarmos aqui hoje. Amém. Amém. Vou trazer uma palavra rapidinho aqui. Nós tivemos a Viva Home na quinta-feira e conversamos na casa do irmão Eduardo da Monique. O Eduardo trouxe a palavra e nós falamos sobre várias coisas. E uma coisa que ficou no meu coração foi a questão de santidade e santificação. E falamos várias coisas sobre isso. Quem não foi, perdeu. Amém? E eu queria trazer uma palavra que eu comecei a ler depois da Viva Home, comecei a buscar, e isso me chamou a atenção, essa passagem. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Está em Gênesis 39:12. Vou ler minha versão aqui, tem a versão de vocês e tem aqui atrás também. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Talvez não seja uma passagem tão comum para falar de santidade assim, mas nessa passagem José nos ensina que santidade não é apenas resistir, mas também fugir. Amém? Quando a esposa de Potifar estava tentando agarrar José, ele não argumentou, ele não negociou e não testou os limites dele naquele momento. Ele simplesmente correu, literalmente correu, fugiu. Amém? Por que ele correu? Porque ele entendeu que para permanecer firme, às vezes é preciso sair correndo. Amém? Não se trata de medo, mas sim de prudência. Amém? Fugir de ambientes, de conversas, de hábitos que nos fazem pecar. É uma forma madura de buscarmos, de continuarmos no processo de santificação. Amém? Muitas vezes o fugir, ele salva famílias, ministérios, destinos. E como José, é melhor perdermos uma capa, um manto, do que perder a nossa alma. Amém? A santidade é escolher todos os dias andar o mais longe possível, o mais longe do precipício. Amém? Então isso falou comigo, eu gostaria de compartilhar com vocês essa passagem. Amém? Vamos estar orando. Amém, Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje mais um dia, papai. Por podermos te louvar, te exaltar, te glorificar, papai. Sim, papai, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, papai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos perdoe nossos pecados, papai, cometidos consciente ou inconscientemente, papai. Que nos apresentemos diante de ti, papai, com um coração quebrantado, papai. Com um coração, papai, buscando, papai, o teu perdão, Senhor. Sim, papai, que possamos, papai, te exaltar e te glorificar nesse lugar, papai. Convidamos o Espírito Santo, papai, para que encha este lugar de uma forma sobrenatural como nunca antes, papai. Sim, papai, que o Espírito Santo traga renovo, traga libertação, papai. Traga cura neste lugar hoje, papai. Derrame dons, papai. E abra os olhos e ouvidos espirituais, papai, para que possamos ver, papai, hábitos, conversa, papai, coisas que estamos, papai, testando, estamos perto, papai, que devemos abandonar, que devemos fugir, papai. Que o Espírito Santo nos mostre, papai. Abra os nossos olhos espirituais para isso, papai. Que nos ajude, papai, a andar longe, a fugir dessas coisas, papai. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, papai. Amém. Feche os seus olhos, você que pode, por um instante. Aliás, antes de fechar os seus olhos, eu gostaria de chamar aqui o irmão Fernando e a irmã Samira. Glória a Deus. A Ana, a Angel e a Amy
Amém? Minha esposa também. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família. Glória a Deus. Aleluias. Jesus é bom. Amém. Nós poderíamos ficar adorando o Senhor a noite toda aqui. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Chega mais pra lá. E assim cresce uma igreja. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da família do irmão Fernando. Amém. Aleluias. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Quando Jesus nasceu, ele foi apresentado ao Senhor. Por que nós não batizamos crianças? A palavra de Deus diz que para a pessoa se batizar, ela precisa ter consciência, ela precisa entender e ter fé. A Amy consegue ter fé de um tamanho desse? Não tem como, né? Então a palavra do Senhor é muito clara, ela diz para que nós venhamos a apresentar as nossas crianças ao Senhor, e assim nós fazemos, nós dedicamos os nossos filhos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que princesa. Estenda suas mãos para cá, família, por favor. Senhor, nós apresentamos a vida da Amy diante do Senhor. Pai, nós te damos graças pela vida desta criança que o Senhor presenteou. A família do irmão Fernando, da irmã Samira, presenteou a Ana e a Angel, Senhor, com a vida da Amy no seio desta família. Pai, nós como servos do Senhor, nós declaramos que a Amy crescerá não só em estatura, mas também em graça e conhecimento no Senhor. Declaramos e profetizamos que ela será, Senhor, como uma flecha na sua aljava, cumprindo o seu propósito pré-estabelecido pelo Senhor, na sua plenitude, na sua totalidade, resplandecendo e expressando Jesus em todas as áreas da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela seja abençoada. Nós a abençoamos ao entrar, a abençoamos ao sair, a abençoamos em todas as áreas da vida dela, Senhor, para que em tudo ela seja muito bem sucedida, para que em tudo ela venha expressar, mais uma vez eu digo, a plenitude da glória do Senhor, a plenitude da graça do Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida, exalando o bom perfume de Cristo por onde quer que ela passar. Pai, em nome do Senhor Jesus também, nós repreendemos, ó Pai, toda a retaliação do inimigo. Esconde a Amy, Senhor, na tua presença todos os dias, e que ela seja vista por aqueles que forem da sua vontade. Pai, nós abençoamos a Amy, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais, para que em tudo ela seja mais do que vencedora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Nós a consagramos e a dedicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa que eu pego. Olha o pai primeiro que eu derrubo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Glória a Deus.
Obrigado, Espírito Santo. Você já agradeceu ao Senhor pela sua vida hoje? Amém? Glória a Deus, agora sim, tudo pronto. Aleluia. Dê um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diga a ele, que bom que você veio. Que bom que você está aqui na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar a respeito de algumas pessoas. Mais especificamente de uma classe de pessoas. Eu peço que você preste muita atenção no que nós vamos falar nessa noite. Eu vou fazer uma introdução para que você que é mais novo na fé, para que você possa entender aonde o Espírito Santo está querendo nos levar, a área que Ele deseja edificar na nossa vida nessa noite. Amém? Eu te peço que você levante as suas mãos, estenda as suas mãos para cá em direção a mim e ore por mim e me abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este ambiente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós dizemos, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos como convidado de honra aqui neste lugar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo demônio bata em retirada agora desse lugar e seja queimado lá fora, em nome do Senhor Jesus. Porque neste ambiente, somente os escolhidos a dedo pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor têm poder e autoridade a partir de agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus também eu te peço, transforma o nosso coração em uma terra mais do que fértil, para que a semente da sua palavra seja plantada em nós e que ela venha se tornar uma árvore grandiosa, cheia de frutos, para que o Senhor venha colher o fruto na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, família? Aleluias. Livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 1, por favor. Capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz assim. Ezequiel 1:1. Aleluias. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. E os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro de Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos babilônios, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Até aí. O profeta Ezequiel, ele estava exilado na Babilônia já faziam 30 anos. Aí você me pergunta, pastor, mas por que ele estava entre os exilados sendo um sacerdote, sendo um profeta de Deus? Quando o povo de Israel pecou, preste atenção, o povo de Israel já estava vivendo dentro da terra prometida. Como eu e você, nós já conhecemos o Senhor, já vivemos com Ele, já passamos tempo com Ele, já ministramos a nossa vida ao Senhor. Mas de repente o povo de Israel se colocou num lugar de comodidade, de repente eles começaram a adorar a outros deuses. Vou fazer uma introdução muito breve, muito rápida, só para você entender onde nós queremos chegar. E de repente o povo de Israel, ele se vira as costas para o Senhor, para o único Deus vivo, e começa a adorar deuses estranhos. O profeta Jeremias, um outro profeta contemporâneo de Ezequiel, ele adverte a nação de Israel para o que estaria por acontecer se o povo não se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para o Senhor. Aconteceu que o povo não deu ouvidos à voz do profeta e naturalmente o Senhor os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. Deus, ele entregou os filhos de Israel, o povo de Israel, nas mãos do rei Nabucodonosor, permitindo com que a maioria do seu povo, entre os mais doutos, fossem exilados, fossem levados como prisioneiros de guerra
para a terra da Babilônia. E especificamente nessa situação, o profeta Ezequiel o povo de Israel já estava há 30 anos, vivendo numa terra que não era sua, como prisioneiros de guerra. Mas eles eram prisioneiros de guerra, mas não viviam como prisioneiros de guerra, porque o rei Nabucodonosor mandou que os mais doutos servissem o rei no palácio. Porém, o profeta Ezequiel, ele morava junto ao rio Quebar, e ali ele teve uma visão da parte de Deus. E ali o céu se abre, ele tem uma visão da glória do Senhor. De repente ele começa a receber revelações da parte de Deus. E dentre as revelações, ele tem uma revelação do vale de ossos secos, aonde ele diz, profetiza vida sobre o vale de ossos secos. Alguns estudiosos ou teólogos dizem que está relacionado ao holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nós não sabemos. Logo em seguida, no capítulo 47, um capítulo antes do fim, ele tem a visão do trono de Deus e do rio que saía diante do trono de Deus. E por onde esse rio passava, inclusive no Mar Morto, trazendo vida e vida em abundância, por onde o rio de Deus passava, a vida era criada. O que nós vemos no Mar Morto nos dias de hoje? Peixes nascendo no Mar Morto. É impossível isso acontecer, porque o nível de sal naquele lugar é extremamente alto e não tem vida. Mas hoje já existe vida, porque a palavra de Deus disse que até onde o rio de Deus passava, até no Mar Morto haveria vida. E de repente ele está no capítulo, nós chegamos no capítulo 38, e do 40 ao 48 o profeta Ezequiel, ele tem uma visão do que seria a reconstituição, a restituição e a restauração do povo de Israel na sua terra. E nós podemos dizer também que será, talvez, não estou afirmando, talvez, será a minha e a sua vida muitas vezes na Jerusalém Celestial. Há teólogos que se comparam a isso também. E ele tem uma visão do templo, e ele tem uma visão das 12 tribos de Israel. Ele tem uma visão da divisão das terras. Note, as terras já haviam sido distribuídas uma vez, já haviam sido divididas uma vez entre as tribos de Israel, quando Israel tomou posse da terra prometida. Deus deu para Moisés em Números 34, preste atenção, Deus deu a divisão exata da terra prometida, que cada tribo, que cada um dos filhos de Jacó, de Israel, iriam tomar parte, iriam se apossar daquela terra. Porém o tempo passou, entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, e de repente o povo foi aumentando a divisa de uma tribo aqui, diminuindo a divisa de outra tribo ali, e de repente as tribos, elas já não estavam mais da forma que Deus havia dividido o território em si. Preste atenção, quando o povo é exilado e eles voltam para Jerusalém, voltam para Israel, a visão que o Senhor dá para o profeta Ezequiel no capítulo 40 até o 48, ele passa a divisão da terra exatamente como Deus havia dado a Moisés em Números 34. Deus estava recolocando a ordem no meio do povo de Israel. Deus estava colocando em ordem até mesmo a geografia da nação de Israel. Até mesmo isso. E agora nós vamos entrar na palavra dessa noite. Aleluias. Ezequiel 48, a partir do verso 1. No 47 ele fala das águas que saem do templo. Depois ele começa a falar a respeito de algumas tribos. E no 48 ele começa a falar das últimas. E ele começa falando assim no 48:1, Ezequiel 48:1. São estes os nomes das tribos. Dan terá uma porção desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, até Lebo, Ramate, até Hazar, Enon, junto ao território norte de Damasco, defronte de Amate, com as suas fronteiras, estendendo-se do oriente ao ocidente. Preste muita atenção.
Aser terá uma porção junto ao território de Dan, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Naftali terá uma porção junto ao território de Aser, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Manassés terá uma porção junto ao território de Naftali, desde a fronteira oriental até a ocidental. Efraim terá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Rubem terá uma porção junto ao território de Efraim, desde a fronteira oriental até a ocidental. Preste atenção, Judá terá uma porção junto ao território de Rubem, desde a fronteira oriental até a ocidental. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será a porção que dareis como oferta. 25.000 varas de largura, e do comprimento de cada uma das suas porções, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. O santuário estará no meio dela. O santuário de Deus estará no meio das tribos. A porção que dareis ao Senhor será 25.000 varas de comprimento, de 10.000 de largura. Parte dessa oferta sagrada será para os sacerdotes, medindo 25.000 varas de comprimento ao norte, 10.000 de largura ao ocidente, 10.000 de largura ao oriente e 25.000 de comprimento ao sul. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E esta será para os sacerdotes consagrados. E esta será para os sacerdotes consagrados, dentre os filhos de Zadok, que guardaram as minhas normas e não se desviaram quando os israelitas se extraviaram, à semelhança dos outros levitas. Dentre todas as tribos de Israel, Deus fala o nome de uma família. Deus revela o nome de uma família ao profeta Ezequiel, que era a família da casa de Zadok, os filhos de Zadok. A estes filhos, o Senhor havia reservado uma porção especial de uma terra consagrada a Ele, aonde a presença de Deus estaria ali. Porque os filhos de Zadok, eles se consagravam, eles se santificavam, eles viviam de uma forma diferenciada de todos os outros levitas e sacerdotes. E detalhe, Deus faz questão de revelar ao profeta Ezequiel que eles não se desviaram conforme os outros levitas e sacerdotes se desviaram juntamente com o povo de Israel e foram enviados ao exílio. Qual era o diferencial dos filhos de Zadok? O que esses homens tinham de diferente? Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Diga a ele assim: há uma diferenciação de pessoas, sim. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem os que se santificam a Ele. Ele tem uma classe que se santifica a Ele, e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido a Ele. Nós estamos vivendo num tempo em que nós olhamos para o nosso lado e o A está fazendo o errado. Nós vivemos um tempo que nós olhamos para o outro lado e o B está fazendo mais errado ainda. De repente nós olhamos para dentro de nós e a gente fala: puxa, será que eu estou fazendo certo ou errado? É exatamente isso que acontecia no tempo dos filhos de Zadok. O povo se corrompia, os levitas se corromperam, os sacerdotes se corromperam, mas os filhos de Zadok, os sacerdotes, filhos de Zadok, eles faziam o que? Eles se consagravam e se santificavam ainda mais ao Senhor. E quando Deus dá a visão do regresso, preste atenção, aqui o povo não havia voltado ainda para a terra prometida, o povo não havia voltado para Israel. Eles só voltariam quando completassem 70 anos do cativeiro. Porque havia uma palavra de Deus que o povo ficaria 70 anos exilado, servindo como prisioneiros de guerra na nação da Babilônia. Aqui passaram-se 30 anos só quando eles estavam para completar 70. Faltavam 40 anos ainda para o povo adquirir e voltar para a terra de Israel. E o profeta Ezequiel estava recebendo essa palavra da parte de Deus, essa revelação da parte de Deus. E Deus fala: olha, tem uma classe de pessoas que você vai tratar de forma especial,
que é os que se santificam, os que se consagram à minha presença. A eles eu darei a minha herança, eles herdarão a terra que estará à minha presença. Porque eles não se desviaram, eles não fizeram o que era mal conforme os outros filhos de Israel fizeram. Mas para que nós possamos entender, nós precisamos voltar na história. Nós precisamos voltar na história. Por que os filhos de Zadok, eles eram diferenciados? Quantos sacerdotes serviam ao Senhor no templo? No templo de Salomão? Quantos? Milhares. Quantos levitas, então? Bota milhares de milhares. Por que eles não faziam o que era reto aos olhos do Senhor? Se eles tinham o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros, eles tinham alguns livros a mais, que o Antigo Testamento ainda não estava todo compilado, não estava todo escrito, porque ele estava acontecendo ainda. Por que eles não viviam segundo as leis que o Senhor havia dado a eles? Sendo que eles eram responsáveis por viver e propagar, ensinar a palavra de Deus. Aí você se pergunta, pastor, mas o que eu tenho a ver? Quem sou eu para ser um sacerdote? Você só é um sacerdote e rei eleito pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Coloca lá, por favor, Lídia. O apóstolo Pedro profetizando quem sou eu e quem somos nós. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você só somos sacerdócio real. No mínimo eu sou sacerdote da minha casa, você também. Então essa palavra é sim direcionada para mim e para você. Para que a gente entenda quem eram os filhos de Zadok, nós precisamos voltar na história, 400 anos antes. 400 anos antes. Quando... Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Havia um sacerdote, um outro sacerdote, 400 anos antes aproximadamente. Havia um outro sacerdote que era incumbido do serviço no templo. Não no templo, perdão, no santuário. Chamado Eli. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Há 400 anos nós voltamos na história, preste atenção. Então o homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, na verdade não me revelei à família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar. Quem somos eu e você? Sacerdócio santo, sacerdócio real, somos eu e você. Eu o escolhi, Deus falando para Eli, o sacerdote Eli, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do povo de Israel? O que Deus estava falando contra o sacerdote Eli? Ele cuidava mais dos seus filhos do que ele cuidava das coisas de Deus. Ele idolatrava os seus filhos. Ele aprendeu a idolatrar o seu filho, os seus 2 filhos. Preste atenção. Pode deixar na tela, Lídia, por favor. Pode passar. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara, o Senhor falando para Eli: na verdade eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Olha a promessa que ele tinha. Não só ele, mas toda a descendência dele serviria ao Senhor para sempre. Mas agora o Senhor diz:
longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. O sacerdote Eli, ele estava cuidando mais dos seus filhos do que da casa do Senhor, mais do que os seus afazeres. E por causa disso, daqui a pouco eu vou entrar no detalhe, por causa disso ele perdeu a promessa que Deus havia feito para ele, que não só ele, mas toda a sua descendência sempre serviriam ao Senhor para sempre. Você faz ideia o que é para um israelita poder servir ao Senhor? É a maior honra para um israelita, poder servir ao Senhor. Talvez eu e você como cristãos, nós não valorizamos tanto isso, como nós deveríamos fazer, o que é honrar servindo ao Senhor. Mas eles têm como propriedade exatamente o que isso significa, tanto no espiritual quanto no natural, o que é servir ao Senhor, o que é ministrar ao Senhor. E ele perde o direito de ter toda a sua descendência ministrando ao Senhor, porque ele deixou de honrar a Deus. E o Senhor disse a ele: eu honrarei os que me honram. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você tem honrado a Deus? Nós temos honrado a Deus? Sabe o que é isso, honrar a Deus? Quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é honrar ao Senhor. É fazer distinção dele dentre todas as coisas. Nada é mais importante do que Deus na nossa vida. Isso é honrar ao Senhor. Mas isso nós precisamos aprender e praticar não somente com palavras, mas com atitudes. Porque de palavras que honram a Deus, o inferno estará cheio, infelizmente. Mas de atitudes, não. Pode passar. Então, chegando os dias que estão, Deus continua dizendo a ele: estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em sua família. E verás aflição na minha morada, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. Ou seja, vai acabar toda a sua descendência. E verás, e aquele dia, e aquele da tua... Isso, deixa aí. Volta. Aí. E verás a aflição na minha morada, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. Pode passar. Isso. E aquele da tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza, e todos os descendentes da sua família morrerão à espada. Uau! Que palavra pesada Eli recebe da parte do Senhor. Os que não morreriam à espada iriam ser como pedra de tropeço, trazendo choro à sua descendência, porque ele não honrou ao Senhor. Pode passar. E o que acontecer com os teus 2 filhos, Ófni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei para mim um sacerdote. Bata no ombro do irmão que está ao seu lado. Você é fiel. O Senhor está te escolhendo como sacerdote fiel nessa noite. Deus falando para o sacerdote: olha, eu estou reprovando a sua vida e a sua casa. Toda a sua descendência foi destituída de me servir. Mas fica tranquilo, eu escolherei para mim um sacerdote fiel. Sabe, muitas vezes nós olhamos à nossa volta e achamos: Deus está demorando tanto para agir. Às vezes nós olhamos na nossa vida, falamos em determinadas situações: Deus está demorando tanto para agir. Mas sabe o que acontece? Muitos dependem da misericórdia de Deus,
Muitos vivem no tempo da misericórdia do Senhor. Nosso Deus, Ele é tardio em irar-se. Não quer dizer que Ele não se ira. Ele é tardio em irar-se. Essa é a misericórdia de Deus. Mas muitos estão no tempo já de passar da misericórdia para entrar no tempo da justiça de Deus, porque Ele é justo. Nós servimos a um Deus que Ele é misericordioso, porém Ele é justo. Muitos de nós esticamos a misericórdia de Deus ao extremo. Como se nós tivéssemos duas vidas, mas não temos somente uma. Para ouvir e obedecer. Exatamente isso que Eli estava fazendo. Eli estava vivendo debaixo da misericórdia de Deus o tempo todo. Por causa das suas atitudes. Existe geração mais instruída na palavra de Deus, que tem acesso à palavra de Deus do que a nossa? Não existe. A geração que tem o maior conhecimento, o maior acesso ao conhecimento da palavra de Deus é a nossa geração. Nunca se houve tanto acesso como nos dias de hoje. E escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. E eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. Quem o Senhor estava profetizando ali? Ele falou que viria a edificar um sacerdote, a nascer um sacerdote, que ele iria verdadeiramente poder contar com ele, aonde a fidelidade seria uma via de mão dupla, o sacerdote fiel a Deus e Deus fiel ao sacerdote. Deus era fiel para com Eli, mas chegou um tempo que a misericórdia de Deus acabou sobre a vida de Eli, e a fidelidade se acabou também, porque o Senhor disse que Ele honra aqueles que o honram. Sabe o que eu entendo aqui nessa palavra? Estava para nascer um homem, em que a sua geração iria ser fiel a Deus, aonde eles iriam pensar como Deus, aonde eles iriam agir como Deus, não usurpando ser igual a Deus, mas um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus falava e ele: eis-me aqui, Senhor. Pode passar. Volta um minutinho, por favor, Lídia. E eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da sua família virá prostrar-se diante dele, para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: suplico-te que me des algum cargo sacerdotal para que eu tenha algo para comer. Aquele a quem Deus estava levantando como sacerdote fiel, ele iria ver a descendência do profeta Eli que sobrasse, preste atenção, mendigar o pão para ele, porque aquele sacerdote vivia a fidelidade com o Senhor. E Deus faz o quê? Aquele que honra o Senhor, Ele honra. Porque quando você honra a Deus, você está semeando honra. E quando você semeia honra, você vai colher o quê? Honra. Quando você é fiel a Deus, você está fazendo o quê? Você está semeando fidelidade. E você vai colher o quê? Fidelidade de Deus para contigo. É exatamente isso que esse novo sacerdote estava trazendo à existência. A palavra fidelidade ao Senhor. E a descendência de Eli iria mendigar o pão para esse sacerdote, para a sua família. Pode passar. Glória a Deus. Obrigado, Lídia. Aleluias. Detalhe: passaram-se alguns dias, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram guerrear contra os filhos de Israel, contra os inimigos de Israel, perdão. Depois você pode ler ali capítulo 3, 4, 5 em diante de 1 Samuel. Automaticamente os dois filhos morrem no mesmo dia na guerra, porque Deus havia dito que os filhos de Eli iriam morrer. Sabe o que Eli deixou de fazer? Ele deixou de ensinar. Depois você pode ler na sua casa para a gente ganhar tempo. Ele deixou de ensinar o padrão de Deus para os seus filhos.
ele permitia que os seus filhos vivessem da forma que eles quisessem, não honrando a Deus. Exatamente isso. Quando eu deixo de educar o meu filho, eu não estou cuidando da próxima geração. Eu não estou cuidando do bem que Deus me deu para mim edificar para Deus. Eu não estou ensinando o meu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele venha a crescer, ele não venha se desviar dele. É exatamente isso que ele não fez. Ele não ensinou o que era reto aos seus filhos. Ele deixou de ensinar o que era reto aos seus filhos. E por isso ele perdeu o direito. Ele perdeu o direito de ter toda a sua descendência servindo ao Senhor. De ter toda a sua descendência servindo ao Senhor. Detalhe, nós estamos há 400 anos antes da história, preste atenção. Passou-se alguns dias, nasce o profeta Samuel. Homem que ouvia a voz do Senhor claramente. O profeta Samuel vai e unge a Saul como rei. Saul desobedece ao Senhor porque ele não poderia sacrificar nada ao Senhor, e ele vai e sacrifica, ele coloca a mão na onde ele não é chamado, e por isso ele perde o direito de reinar sobre todo Israel, nas primeiras semanas do seu reinado. E Deus manda o profeta Samuel ungir uma outra pessoa, manda ungir o rei Davi. Preste atenção, você já vai entender onde nós vamos chegar. Deus manda que o profeta Samuel fosse ungir a Davi como rei. E este rei foi intitulado como um homem segundo o coração de Deus. Quando o rei Davi estava preste atenção, ele já havia sido ungido como rei, mas levou aproximadamente 20 anos para que ele viesse a se tornar rei, a se assentar no trono. Durante esses anos, o rei Saul ele vivia procurando Davi para matá-lo. E havia um homem do palácio do rei Saul, chamado Doeg. Doeg ele era entre aspas, um matador. Um guerreiro que executava as ordens de Saul. E de repente Davi ele passa numa casa. E essa casa era a casa dos filhos de Abimeleque, descendentes da casa de Eli. E de repente o rei Saul ele ouve, depois você pode ler em 1 Samuel. De repente o rei Saul ele ouve que Davi havia passado na casa dos filhos de Abimeleque, na casa de Abimeleque. Saul manda que trouxesse todos os sacerdotes que estavam naquele lugar. 85 homens estavam naquela casa. Mandasse trazer a sua presença. E ele pergunta a eles: Davi passou por lá? E eles desconversam. Preste atenção. Então o rei Saul manda que os seus guerreiros matassem aqueles sacerdotes. E os seus guerreiros falam: não, eu não posso matar um sacerdote de Deus. E Doeg vai, pega a sua faca, a sua espada e vai e assassina os 85 homens. No mesmo instante. Descendentes do profeta, do sacerdote Eli. Toda a sua casa estava sendo eliminada. Toda a sua descendência estava sendo eliminada. Porque ele deixou de honrar o Senhor. Pastor, mas essa palavra é muito pesada. Daqui a pouco você vai entender aonde nós queremos chegar. 1 Samuel 22, Lide, por favor. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para encontrar-se com ele. Ajuntaram-se com ele todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados e todos os insatisfeitos, e tornou o chefe deles cerca de 400 homens que o acompanhavam. Dali Davi passou a Mispa, Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: peço-te que me deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram ali durante um tempo em que Davi esteve na fortaleza.
O profeta Gade disse a Davi: não fiques na fortaleza, sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Preste atenção. Saul ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, numa colina. Ele segurava sua lança e todos os servos estavam com ele. Então Saul disse aos servos que o acompanhavam: ouvi agora, benjamitas, acaso o filho de Jessé dará a todos vós as terras e vinhas e se tornará todos vós chefes de milhares e centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém tenha me avisado que meu filho fez ao acordo que ele fez com o filho de Jessé, e ninguém dentre vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado o meu servo contra mim para me armar ciladas, como vê neste dia. Então Doeg, o edomeu, que também estava com o servo de Saul, afirmou: vi o filho de Jessé chegar a Nabe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento e também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei. E Saul disse: ouve, ó filho de Aitube. E ele lhe disse: aqui estou, meu senhor. Então Saul lhe perguntou: por que conspiraste contra mim, o teu filho, tu e o teu filho e o filho de Jessé, pois este pão e a espada, e consultaste a Deus em favor dele para que ele levantasse contra mim para armar-me ciladas, como vê nesse dia? Aimeleque respondeu ao rei: quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, genro do rei, chefe da tua guarda e honrado a tua casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei não me atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a sua casa de meu pai. Pois o teu servo não soube nada disso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: tu certamente morrerás e toda a casa de seu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi e sabiam que ele fugia, e não me contaram. Mas os servos do rei recusaram a se levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg, o edomeu, virou-se e atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. A casa de Eli, a descendência de Eli, estava se acabando. Por causa da atitude de um homem, preste atenção, por causa do erro de um homem, toda a sua descendência pode ser abençoada. Mas por causa da falta de posicionamento de um homem, toda a sua descendência pode ser amaldiçoada. O que esses homens fizeram de errado? Olha a minha e a sua responsabilidade diante de Deus. Aqueles 85 homens pereceram por causa do erro de Eli, da sua linhagem. Eles pereceram só por causa disso, porque havia uma palavra de Deus liberada pelo Senhor. Quando um sacerdote não se posiciona, não sabe quem ele é em Cristo, ele coloca em risco toda a sua descendência. Tamanha a minha e a sua responsabilidade de conhecer ao Senhor. Da mesma forma que Deus honrou aos filhos de Zadok, Deus também desonrou aos filhos de Eli, porque eles não se posicionaram diante do Senhor. Por causa da vida de um homem. Quem dera eu e você possamos viver longos anos, para que venhamos a ver os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, para vermos Deus cumprir a promessa feita a nós, na nossa descendência. Na nossa descendência. O seu posicionamento hoje, a sua obediência hoje, a sua honra ao Senhor hoje, toda a sua descendência beberá desta água. A sua honra ao Senhor são como sementes que você semeia hoje.
A sua fidelidade ao Senhor são como sementes que você lança hoje. E a semente está caindo na terra. A semente está sendo lançada no solo. Tudo que nós fazemos está sendo lançado no mundo espiritual. Cada palavra que eu e você dizemos é lançada no mundo espiritual. Então tome cuidado com o que você fala na hora de estar esquentadinho ou esquentadinha. Porque o diabo só precisa de uma palavra para tomar toda a tua vida. E normalmente na hora que nós estamos mais exaltados é que nós colocamos os pés pelas mãos. Aí o diabo já faz o quê? Já toma posse daquela palavra e atinge-nos. E aí nós temos que fazer o quê? Senhor, me perdoa, Pai, obrigado. Vocês estão orando pouco, esse relógio não está parando, hein? Glória a Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Senhor, me perdoa, Pai. Perdoa toda a minha descendência, Senhor. Perdoa os meus pais, perdoa os meus avós. Qualquer palavra, Senhor, que foi liberada lá atrás contra a minha vida, Senhor. Em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, para aqui hoje. E toda palavra que você lança no mundo espiritual é como uma flecha que vai atingir o seu alvo. Tiago diz que a palavra que sai da sua boca, a palavra a nossa língua, ela tem poder para incendiar um campo inteiro. A palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. Aqui nós vemos a descendência de Eli perecer, porque ele não ensinou o que era reto aos seus filhos. Ele deixou os seus filhos viverem conforme eles quisessem. Essa é a responsabilidade de um pai, de ensinar os seus filhos no caminho em que ele deve andar, que é nos caminhos do Senhor. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. E sabe o que é o detalhe? O pai ensina o filho no caminho. O pai está no mesmo caminho com o filho. O pai é um exemplo para o filho. O filho olha para a vida do pai e ele fala: uau, eu quero ser como meu pai é. Eu olho para o meu pai e eu quero ser como ele é, porque ele é a expressão máxima da presença de Cristo aqui na terra. Avançando na palavra. Detalhe, para ganharmos tempo. Rei Davi se torna rei. Passam-se os anos, rei Davi se torna rei. Aliás, rei ele já era ungido, ele toma posse do trono. Ele assume todo o reinado de Israel. Passam-se 40 anos, Davi ele está prestes a morrer. De repente seu filho Absalão, preste atenção, de repente seu filho Absalão ele faz o quê? Ele arma uma revolução para assumir o trono. Ele quer usurpar o trono de seu pai. Sabe o porquê disso? Porque a espada não se separaria da casa de Davi, por causa do seu pecado com Batseba, de adultério. Deus ele perdoa pecados, mas todo pecado tem uma consequência. Deus ele perdoa pecados, ele está perdoado. Deus perdoou Davi, mas ele não tirou de Davi as consequências do pecado. As consequências do pecado. Pastor, como assim? O povo, quando saiu do Egito, eles se arrependeram ali, até talvez, mas Deus não tirou a consequência do pecado deles, a consequência do pecado de murmuração, que foi 40 anos perecer andando em círculos ali na terra, no deserto, em direção à terra prometida. Deus até perdoou, mas eles não entraram na terra prometida. Quer mais um exemplo? Moisés e Arão. Quando Deus falou: olha, fala com a rocha e a rocha vai sair água, porque os filhos de Israel estavam com sede, estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés começa a ficar irado e de repente ele começa a ficar nervoso e de repente ele vai e Deus fala para ele: fala para a rocha para ela dar água, para sair água da rocha. E Moisés faz conforme ele tinha feito outra vez, e ele vai, pega o seu cajado e bate na rocha. Mas não era para ele bater na rocha. E Deus fala para ele: olha, filho, infelizmente, por causa da sua atitude, tu e o teu irmão não entrarão na terra prometida. E aí Deus pega, primeiro vai Arão. Arão morre, mas antes disso ele levanta um sumo sacerdote no lugar de Arão. Levanta o seu filho no lugar dele. De repente para Moisés foi um pouquinho até pior, porque Deus ainda permite ele olhar a terra prometida e Deus fala para ele: olha, você vai ver ela, mas você não vai entrar nela.
Imagina você estar com a mão no doce, de repente você não pode chupar aquele doce, comer aquele doce. Exatamente isso que Deus fez com Moisés por causa da atitude do seu pecado. Pastor, mas só por causa disso? Só por causa disso. Só por causa disso. Aqueles 85 homens, eles estavam sofrendo por causa do pecado de Eli. Porque o seu patriarca não havia ensinado os seus filhos Hófni e Finéias o que era reto aos olhos do Senhor. Tamanha responsabilidade que nós temos como sacerdotes. 1 Reis capítulo 2, 26, por favor, Lídia. Salomão já se torna rei. Preste atenção. Absalão havia usurpado o trono de Davi, mas ele não havia conseguido. E agora nós vamos entrar aqui nesse texto. 1 Reis 2, 26 e 27. O rei também disse ao sacerdote Abiatar. 1 Reis 2, 26 e 27. Segunda Reis, por favor, Lídia. Aleluias. Não, aí mesmo, tá certo. Aí tá ótimo, Lídia. Vai esse mesmo. Salomão, volta um, por favor. O rei também disse ao sacerdote Abiatar: vai para... Abiatar era o último, preste atenção, o último da descendência do sacerdote Eli. Preste atenção. O rei também disse ao sacerdote Abiatar, Salomão dizendo para ele: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da família de Eli em Siló. Salomão já estava governando, já estava reinando no lugar de Davi. A descendência de Eli, Abiatar era o último da descendência de Eli. E Salomão disse a ele: olha, por causa da tua transgressão, porque ele havia ajudado o seu filho, o irmão o filho de Davi, o irmão de Salomão, a usurpar o trono do rei. Por causa disso, porque ele tinha levado a arca para fora de Jerusalém, ele poupou a vida de Abiatar, mas falou: olha, aqui você não vive. Ele expulsa Abiatar. Os que não morreram ao fio da espada foram para longe, causando lágrimas. E assim se cumpriu a palavra do Senhor da família de Eli em Siló. Quando Abiatar ele é expulso, Abiatar só era o sumo sacerdote quando Salomão assumiu o trono. Ficou sem sumo sacerdote, de repente quem assume como sumo sacerdote? Um outro homem chamado Zadok, que havia, preste atenção, vou resumir agora para a gente ganhar tempo, que havia durante todo o reinado de Davi sido fiel ao rei. Quando Absalão usurpou o trono de seu pai, Zadok ele vai, pega a arca e tira para fora de Jerusalém, a arca da aliança. E de repente Davi disse a ele: olha, Zadok, leva de volta a arca para Jerusalém. Sabe o que Zadok faz? Ele não pestaneja. Ele pega a arca e leva de volta para Jerusalém, obedecendo o que o rei havia dito para ele fazer. Sabe o que o sacerdote Zadok estava expressando para o rei? Ele estava expressando a fidelidade dele para com o rei e para com a presença de Deus, que representava a arca da aliança, representava a presença de Deus. Deus ele viu a sinceridade do coração de Zadok em servir ao rei, diferentemente do outro sacerdote Abiatar, que infelizmente ele não servia com fidelidade ao rei, mas ele se ajuntou com Absalão para usurpar o trono, ajudar Absalão a conquistar o trono de seu pai.
Quantas situações que nós passamos que exigem de mim e de você a nossa fidelidade para com o Senhor. Muitas vezes nós pensamos que Deus está omisso em todas as coisas. Deus não está vendo todas as coisas, mas Ele está vendo tudo. Quantos anos haviam passado da descendência de Eli até aqui? 40 anos do reinado de Davi, mais o reinado do profeta Samuel. No mínimo 80 anos, no mínimo 80 a 100 anos haviam se passado. E a palavra do Senhor veio a se cumprir na vida do sacerdote Abiatar. Preste atenção, um homem posicionado, uma mulher posicionada, eles geram sementes no mundo espiritual, que se nós não colhermos nessa vida, os nossos filhos colherão. Os nossos filhos colherão. Preste atenção. Passam-se 400 anos. 400 anos aproximadamente se passam. E de repente o povo é exilado. Aquele povo que estava ali, vivendo dentro da terra prometida. Ele vira as costas para o Senhor. Mas havia alguns homens que eles não viraram as costas para o Senhor. Haviam alguns homens que eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Enquanto toda uma nação se corrompia, aqueles homens eles se mantiveram fiéis, porque havia uma promessa. Depois você pode ler ali em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel também. Havia uma promessa feita a Zadok. 400 anos depois. Sabe, Abraão, depois você pode ler Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Nenhum deles viu a promessa de Deus se cumprir. Mas você pode ter a certeza que eles vão colher o galardão na eternidade. Porque eles semearam. Deus disse para Abraão: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar, muito maior que elas. Abraão viu isso? Não viu. Mas pela fé ele contemplou, pela fé ele viveu em obediência a Deus e verá a posteridade no seu galardão. Muitas coisas nós não colheremos, mas os nossos filhos, a nossa descendência colherá. Por isso que é extremamente importante tudo que eu e você fazemos nos dias de hoje. Todas as nossas atitudes precisam ser retas diante do Senhor. Sabe, o mundo lá fora leva a vida num oba-oba. Não vou dizer nem o mundo lá fora, alguns de nós levam a vida de qualquer forma. Mas não, meus irmãos, Deus está levando tudo em conta. Só que o tempo da misericórdia dele ele está esticado demais muitas vezes para muitos. De repente o tempo do leitinho ele precisa se esgotar para a vida de cada um de nós muitas vezes, para que a gente venha a receber alimento mais sólido. Quando você está em direção à terra prometida, Deus vai te prover tudo. Mas de repente vai chegar um tempo na tua vida que Deus não vai te prover nada. De repente você vai ter que lutar, você vai ter que fazer por si só, para que a sua fé seja aprovada e aprovada pelo Senhor. Os filhos maduros, Deus provê todas as coisas. Os filhos do leitinho, Deus provê todas as coisas. Mas os filhos maduros, que já entraram na terra prometida, estão na presença de Deus, muitas vezes nós iremos ter que provar para o Senhor o nosso caráter e a nossa obediência a Ele. Sabe, Eli foi um exemplo de desobediência, enquanto Zadok foi um exemplo de obediência ao Senhor, em que o próprio Deus deu testemunho a respeito dele, conforme nós lemos no começo. Volta lá, Lídia, por favor, Ezequiel 48, 11. Dentre toda aquela nova terra, quando os filhos voltarem do exílio, quando eles voltarem do cativeiro, Deus falando para o profeta Ezequiel: olha, haverá uma classe de pessoas ali especiais para mim demais. Haverá uma classe de pessoas especiais demais para mim ali. E esta será a parte para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de
Zadok, que guardaram as minhas normas e não se desviaram quando os israelitas se extraviaram à semelhança dos outros levitas. Fica firme, meu irmão, obedece ainda mais, jejua ainda mais, ora ainda mais, se consagra ainda mais, porque vai valer a pena. Deus não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Sabe, nós não vivemos um evangelho de faz de conta. A vida ela é real e nós só temos uma oportunidade para fazer muito bem feito. Por mais que vamos errar no meio do caminho, vamos errar, mas inconscientemente iremos errar. Sabe quando você erra querendo acertar? E de repente você erra de novo, de repente vou começar a acertar. Glória a Deus, isso é o processo de amadurecimento. Isso é o processo de amadurecimento. Por causa do posicionamento de um homem 400 anos atrás, toda a sua descendência teve direito de estar na presença de Deus servindo a Ele. Servindo a Ele, ministrando a Ele. Volta lá na tela, por favor, Lídia. Ministrando ao Senhor. Olha, dentre todas as pessoas, essa família aqui para mim é especial, porque eles se consagravam a mim, eles se santificavam a mim. Por que Deus fala? Por que o apóstolo Paulo, um dos cernes, uma das linhas principais do evangelho pregado por Paulo, liberado pelo Espírito Santo através da vida de Paulo, era a respeito da santidade, que não é falado mais nos dias de hoje. Santidade não é opcional, ela é obrigação para mim e para você que conhecemos o Senhor. O que Eli deixou de fazer, ele deixou de se santificar, mas Zadok ele se santificava, e os seus filhos se viam ele se santificando, viam ele orando, viam ele jejuando, viam ele negando, viam ele renunciando às coisas do mundo, viam ele negando as coisas que eram erradas, viam o pai fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E o exemplo ele arrasta, o exemplo ele contagia, o exemplo ele contagia. Sabe uma estratégia que eu faço? Eu não gosto de andar com pessoas, olha para mim, eu não gosto de andar com pessoas que me levam para trás, não. Eu gosto de andar com pessoas que me levam para frente, que me levam para Cristo, que tem a régua muito mais alta, que me inspiram a andar muito mais, a caminhar muito mais para Cristo. Essas pessoas que eu quero andar no meu dia a dia. Eu não quero andar com pessoas que não querem nada com nada. Eu quero andar com pessoas que querem mais de Cristo. Eu quero andar com pessoas que têm por motivação se consagrar ao Senhor, por motivação obedecer ao Senhor, por motivação viver os sonhos e os planos de Deus. Eu quero andar com pessoas assim. Mas pastor, como que Jesus andava com todo mundo? Sim, ele andava com todo mundo, porém ele tinha o seu propósito em todas as coisas. E essa parte será para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de Zadok, que guardaram as minhas normas e não se desviaram quando os israelitas se extraviaram, à semelhança dos outros levitas. Aleluias, aleluias. Se eu puder te dar um conselho, se santifique ainda mais. Se eu puder te dar um conselho, se consagre ainda mais. Vai valer a pena. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. 400 anos se passaram, e os filhos dos filhos dos filhos de seus filhos estavam colhendo, porque eles viam o exemplo dos pais. Eles viam o exemplo dos pais de fidelidade ao Senhor. Eles viam enquanto os outros se desviavam, eles se mantiveram fiéis. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor, fiéis honrando ao Senhor, fiéis honrando ao Senhor. E há teólogos que dizem que Ezequiel 48 será o prelúdio da nossa vida na Jerusalém Celestial. Você acha que aonde você vai ficar na Jerusalém Celestial? Você já se perguntou isso? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas existem aqueles que se santificam para Ele. Existem aqueles que se consagram a Ele.
Por que ele falou de uma família específica que se consagrava a ele, e essa família específica, dentre todas as 12 tribos de Israel, essa família específica iria ficar onde estava a presença do Senhor. Te encorajar a se santificar ainda mais com o Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Para finalizarmos, Ezequiel 44. Um outro texto que Deus fala ao profeta Ezequiel a respeito dos filhos de Zadok. Ezequiel 44, 15. Ele disse assim: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram as normas a respeito do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servir. Quem servirá ao Senhor? Fala para mim. Quem servirá ao Senhor? Quem servirá ao Senhor? Eu quero te encorajar. Quem estava ali servindo ao Senhor? Dentre os milhares de centenas de milhares que voltaram do exílio, só tinha uma família, uma linhagem que estava servindo ao Senhor. E essa linhagem na Jerusalém Celestial pode ser para os santificados em Cristo. Sabe o que os filhos de Zadok apontam? Eles apontam para o sumo sacerdote Cristo Jesus. Os filhos de Zadok, eles expressaram um modelo de sacerdócio santificado, um sacerdócio santificado. Aonde o livro de Hebreus disse assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Faz sentido agora para você? Sem santidade ninguém verá a Deus. Os filhos de Zadok, sem saber, eles já edificaram um modelo, uma tipologia de Cristo com as suas atitudes. Eles eram separados, eles viviam no mundo, mas estavam separados do mundo, porque eles só faziam o que era reto ao Senhor. E por causa da sua obediência ao Senhor, por causa da sua obediência, eles ganharam o prêmio de servir diretamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Hebreus capítulo 7, 26, para finalizarmos. Qualquer hora dessa a gente entra numa palavra mais aprofundada sobre a função do sumo sacerdote. Você vai entender quanta honra é servir ao Senhor, ser sacerdote da sua casa. Hebreus 7, 26 diz assim: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Olha o que os filhos de Zadok apontavam para Cristo. Era exatamente assim que eles viviam, se santificando ao Senhor, exatamente como Cristo viveu. E exatamente como eu e você precisamos entender que nós precisamos vir a viver essa palavra de obediência ao Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porque eu e você somos sacerdócio. Quem é você? 1 Pedro 2, 9, Lide, por favor. Os filhos de Zadok apontavam para o sacerdócio
eterno de Cristo. E o apóstolo Pedro diz assim sobre mim e você, sobre nós: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos eu e você. Nós somos a nação e o povo escolhido por Deus como propriedade única e exclusiva dele, para manifestar a glória de Cristo na terra. Zadok, ele apontava para o sacrifício, para o sacerdócio eterno de Cristo, e ele perseverou até o fim. Leia a história de Zadok, leia a palavra, você vai ver que até o fim ele se manteve fiel ao Senhor. Ele se manteve fiel ao Senhor. Zadok, ele não se vendeu, ele não se desviou e ele não se calou diante de nada, mas antes ele serviu fielmente ao Senhor. Fielmente ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Há uma promessa para mim e para você. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Sê fiel até a morte, e você ganhará a coroa da vida. E hoje eu tenho uma pergunta para você: quem representará o sacerdócio fiel de Cristo nessa noite? Quem representará o sacerdócio fiel de Cristo nessa noite? Quem representará o sacerdócio fiel de Cristo nessa geração? Quem guardará o santuário de Deus nessa geração? Mas pastor, quem é o santuário de Deus? Olhe para você, você é o santuário de Deus. Quem guardará o santuário de Deus nessa geração? Ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, e ganharás a coroa da vida, reservada aos filhos fiéis. Porventura, alguém nessa noite deseja ser um representante fiel de Cristo? Levante a sua mão. Eu levanto as duas, se puder até os pés. Feche os seus olhos aí. Há uma forma de ser o representante de Cristo nessa terra, que é orando dessa forma. Eu vou orar e você vai repetir comigo se você sentir. Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Te reconheço, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te peço que escrevas o meu nome no livro da vida. Te peço também perdão pelos meus pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Te peço que a partir de hoje o Senhor tome o controle total e absoluto da minha vida, pelo qual eu te dou e entrego a minha vida nas tuas mãos, para que naquele dia o meu nome esteja escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém e amém. Acende a luz para mim. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Por um acaso? Levante a sua mão. Primeira vez? Glória a Deus. Primeira vez. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos aplaudir a vida da família do irmão Alexandre, da irmã Luciana. Glória a Deus. Toda a igreja, estenda as mãos em direção a esta família. Vamos abençoá-los. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida, Pai, da família do irmão Alexandre. Pai, que toda maldição hereditária seja quebrada agora e destruída em nome do Senhor Jesus. Pai, se havia alguma palavra que estava alcançando a sua descendência por causa, Senhor, do pecado dos seus antepassados, nós quebramos agora em nome do Senhor Jesus. Declaramos, ó Pai, estas palavras anuladas, canceladas no mundo espiritual e no natural agora em nome do Senhor Jesus. Declaramos, ó Pai, que a partir de agora haverá vida e vida em abundância, e que toda a sua descendência sempre servirão ao Senhor com fidelidade. Para a tua honra e para a tua glória que nós oramos e nos abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais, para que em tudo eles sejam mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Alexandre e sua família, em nome de Jesus. Obrigado, glória a Deus. Podem se assentar. Amém, família? Glória a Deus. Essa noite é uma noite de posicionamento. Josué, não precisa colocar não, Josué capítulo 24, verso 36, ele disse assim: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está lidando com vida e morte todos os dias. Vida e morte, céu ou inferno todos os dias. Não brinque mais com a misericórdia do Senhor. Porque você é como uma flecha nas mãos do Senhor. Você e toda a sua casa sempre servirão ao Senhor. E naquele dia, preste atenção, no dia da sua morte, no dia da sua morte, você estará diante de Cristo, verá o face a face. E aí ali esgotaram-se as suas e as minhas chances de construir a nossa eternidade para com o Senhor. Acabaram-se. Não adianta a missa do sétimo dia, não adianta nada. Não adianta alguém orar por você, interceder por você aqui na terra. Acabou, morreu, acabou. Aí vem o juízo. Portanto, se eu puder te dar um conselho como um amigo, eu te digo: se santifique, se consagre, porque os dias são maus e o tempo está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Eu te dou um conselho como amigo, para que você viva e chegue diante do Senhor e seja recebido por Ele nas portas, e que você venha ter a plenitude em vida de tudo que o Senhor sonhou para a sua vida. Da mesma forma que os descendentes de Zadok viveram por causa da vida de um homem, assim será a tua vida e toda a sua descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Coloque as suas mãos assim em posição de receber. Que o Senhor continue se revelando a ti todos os dias, e que você continue se consagrando ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, em todas as áreas da sua vida, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Que essa semana o Senhor libere cura, que essa semana o Senhor libere alegria, que essa semana o Senhor libere paz,
Que essa semana o Senhor libere uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Que seja a melhor semana que você já viveu até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que tudo que o Senhor preparou para ti, que venha se manifestar na sua plenitude, na sua totalidade, todos os dias dessa semana, e que você veja e prove da fidelidade do Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém, igreja? Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.